Atacante de 1,93 m chegando para a base do Flamengo, hein? Tem lateral direito assinando também com o clube e o mercado da bola que tá cada vez mais agitado nessa iminência aí de abertura de janela, com cada dia novos gigantes do futebol europeu já acenando com propostas para tirar titulares do Flamengo. E o Textor, hein, na comemoração lá do campeonato do Botafogo, da Libertadores, falou que ama o Flamengo e que o jogador favorito dele é o Wesley. E o Fluminense? Fluminense se salvando no finzinho do jogo, respirando por aparelhos na Série A do Brasileirão. Vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. Fala galera, sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma série de assuntos, sobre o jogo do Flamengo de ontem, sobre a rodada do Brasileirão, ainda repercutir um pouquinho mais sobre o título do Botafogo da Libertadores e falar sobre o mercado da bola. Flamengo contratando, assinou com o lateral direito, assinou com um atacante gigante para base e tem mais alguns times aí da Europa sinalizando possíveis propostas para jogadores titulares do Flamengo. O Flamengo que vai precisar vender, mas ainda está estudando quais são as alternativas, como vai prejudicar menos o clube para manter o time forte e com as metas em dia para o ano de 2025. Vamos falar sobre tudo isso logo depois do recadinho. Pega a visão, segue o Lucão. Não esquece de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no YouTube, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, comentar e também se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, beleza? Então vamos começar falando sobre o jogo de ontem, Flamengo e Inter lá no Maracanã. Flamengo que no primeiro tempo teve uma das melhores atuações do ano no primeiro tempo, mas relaxou, tomou alguns gols bobos, o primeiro inclusive com falha do Rossi, na minha opinião, com a mão mole, mais mole do que deveria, para uma bola totalmente defensável. Depois um gol ali também que dava para evitar. Teve a questão do juiz atrapalhar e tudo mais, mas é um jogo que poderia ser muito mais tranquilo, e aí passou muito pelo que acontece em alguns jogos do Flamengo, que é um ponto de atenção para 2025, que é falta de foco quando o time já está vencendo no fim do jogo. E é muito algo que a gente não vê no Felipe Luiz, mas no clube, nos jogadores em campo, a gente ainda percebe essa desatenção em alguns momentos, essa perda de foco. E aí, com esse jogo aí, a gente tem uma baixa muito importante para o próximo jogo, que é a ausência do Gerson, que tomou o amarelo, não vai jogar o próximo jogo, mas o Flamengo já está aí caminhando para o fim do torneio, já não almeja muito mais coisas no campeonato. O Gabigol, que não deve ser colocado no elenco relacionado também para o jogo contra o Criciúma, justamente para não ter risco de ficar suspenso para a despedida dele contra o Vitória. E é isso, Brasileirão para o Flamengo hoje não tem muito mais o que comentar. Porém, esse jogo serve muito de aprendizado para 2025. O Flamengo precisa aprender a como se portar no início de jogo e repetir a dose do que fez agora contra o Inter, porque jogou demais no primeiro tempo, mas por outro lado precisa aprender com os erros, aprender com essa falta de atenção, essa falta de foco que acabou acometendo o time no segundo tempo e fez o time dar uma amolecida e tomar 2 gols que não poderia tomar. Além disso, mudando de assunto agora, Fluminense, falando ainda de Brasileirão, tá difícil o negócio do Fluminense, hein? Mesmo ele com o gol no final lá do Arias, um golaço por sinal, tá respirando por aparelhos, tá tendo que olhar outros jogos para ver se tá na zona, uma hora tá na zona, outra hora sai um gol no outro jogo, ele sai da zona de rebaixamento, mas tá suando até o último minuto, até a última rodada do Brasileirão. Fluminense brigando
para não cair. Aí já pensou o Fluminense em 2025 jogando o Mundialzão e tendo que estar na segunda divisão jogando o Mundialzão? Que problema que... Problema não, né? Mas ia ser no mínimo esquisito, né? Enfim, isso aí tá sendo a situação do Fluminense nesse fim de temporada. O time que venceu a Libertadores em 2024 e em 25 tá brigando para não cair. Pra gente tomar também como lição de... que não pode baixar a bola, achar que tá tudo certo, porque ganhou a Libertadores, porque no ano seguinte tudo pode mudar. E aí, muita gente fala até de idade do elenco do Fluminense, mas hoje em dia o elenco já não me parece nem tão velho quanto era um tempo atrás, mas mesmo assim o time não tá encaixando, não tá jogando bola e tá... Até o Arias pediu desculpa na hora que ele fez o gol no final, porque perdeu o pênalti antes, mas ele é o cara que tá jogando bola ali. Se tem alguém que não merece ser apedrejado, não merece vaia, tem que ser exaltado, e muito, inclusive, nesse time do Fluminense, é o Arias. E aí eu adiciono também o Fábio, goleiro, que tá salvando muita coisa, salvou uma bola no finalzinho ali também. E o Fluminense tá brigando aí até o último minuto, sofrendo no campeonato para não ir para a segunda divisão. Terminamos agora de falar de Brasileirão, vamos falar um pouquinho de Libertadores. Repercutindo um pouquinho mais essa final, que a gente falou de Botafogo, que foi merecido, que jogou muita bola, que conseguiu reverter uma situação muito complicada de 40 segundos do primeiro tempo ter um jogador a menos, já o Gregory expulso. Mas pro Galo ficou muito feio, né? O Galo tinha 2 finais de Copa do Brasil e de Libertadores, tinha tudo para ter 2 títulos de grande expressão nesse ano e acabou ficando sem nenhum título e ainda com uma fama aí de pipoqueiro. A pipoca foi pro colo do Galo agora, porque jogar um jogo inteiro com 1 a mais e não conseguir nem agredir muito o adversário é muito complicado. E aí, assim como a gente comentou agora do Fluminense, do Fábio e do Arias, se tem 2 caras que dá pra gente tirar da culpa e tem que ser exaltados por chamarem o jogo pra si, 2 caras muito experientes no Galo são Mariano e Hulk, que chamaram o jogo, tentaram da forma que foi possível, mas mesmo assim o Galo acabou fazendo jus ao apelido que recebe de muitos rivais e foi patético mineiro nessa final da Libertadores. Depois da final, Botafogo foi lá comemorar, fazer sua festa na praia de Botafogo e o Textor, dando uma entrevista, a repórter comentou que o Flamengo tinha vencido o Inter, e aí o Textor comemorou, fazendo aquela graça dele, falou que ama o Flamengo, e no meio dessa declaração, entre aspas, dele, que tem aquele tom de ironia, como sempre, ele falou que o jogador favorito dele no Flamengo é o Wesley. E aí, meu amigo, já teve até boato, até umas semanas, um mês atrás, de que um dos times do Textor estaria atrás do Wesley para ele ir jogar na Inglaterra. Um dos times que estaria de olho no Wesley é do grupo Textor. Ele ainda não disse claramente que era para a Inglaterra, mas tudo indica que seja. Não acredito que ele vai botar no Lyon. Até os próprios empresários do Wesley não teriam interesse no jogador ir para o Lyon, sendo que ele tem outros times de maior expressão já atrás dele, por exemplo, o Barcelona. O Atalanta já foi atrás, aí é um pouquinho abaixo, mas tendo o Barcelona, eu não acho que ele aceitaria jogar em nenhum time do Textor, tá? Mas ele jogou, essa ironia aí, jogou no ar, claramente porque ele deve estar sondando, vai tentar fazer uma proposta pelo Wesley nessa próxima janela ou no meio do ano. Com certeza ele é hoje o jogador mais visado no mercado, o lateral direito, o Wesley. E aí, ainda falando de Libertadores, tem essa hegemonia dos técnicos portugueses que nos últimos anos venceram 4 títulos. Jorge Jesus venceu pelo Flamengo,
Abel Ferreira 2 vezes pelo Palmeiras e agora o Arthur Jorge pelo Botafogo. Essas são as notícias sobre os campeonatos que estão em andamento e a gente vai falar agora de mercado da bola. Tanto de chegadas ao Flamengo quanto de saídas e mercado da bola de forma geral. Primeira notícia é que o Flamengo assinou com o lateral direito. Lateral direito, Daniel Salles, da base do Flamengo, assinou contrato até 2028 com aumento de salário e o Flamengo, inclusive, diz que acredita muito no potencial do jogador e já pretende colocá-lo em alguns momentos para jogar junto com o time principal. Já vai ser relacionado para estar junto com o time principal e pode começar a ter algumas participações com o elenco principal durante o ano de 2025. Daniel Salles renovou com aumento de salário, aumento de multa, e aí o Flamengo fica mais à vontade de utilizá-lo a partir de agora. Além disso, e aí é impactante essa contratação, não por conta de valores, mas pela forma física do jogador. O atacante Vitor, do Olaria, o Flamengo já vinha pesquisando muito esse jogador há um tempo atrás, o scout acompanha há muito tempo o Vitor, assinou pelo Flamengo, o garoto tem 14 anos e 1,93 m, centroavante muito goleador, já tem feito gols por sub-15 do Olaria e agora assinou com o Flamengo por contrato de jogador júnior, que normalmente é renovado ano a ano e quando completa 18 anos, aí ou perto disso, o jogador então assina um contrato profissional. Ele, que tem, como eu disse, 1,93 m, impressionou o scout do Flamengo durante esse ano, que já vem acompanhando ele há bastante tempo, e agora conseguiu fechar com um jogador que completa 15 anos agora no dia 5 de dezembro. Essas são as atualizações da base do Flamengo, as internas do Flamengo, cada vez mais o Flamengo se reforçando na base, e é muito importante, principalmente para conseguir estabilizar o caixa nessas viradas de janela. O Flamengo tem utilizado bastante da base para manter essas metas de vendas em dia e, inclusive, para municiar o seu time principal, que cada vez mais usa mais sua base. Você vê agora o Lohan, o Wesley, o Everton Araújo, entre outros jogadores. Agora, em 2025, o Cleiton tem a tendência de ser mais utilizado e aí a gente vai explicar o porquê logo em seguida, que a gente vai falar sobre as possíveis saídas do Flamengo para 2025. A gente sabe que o Wesley está recebendo uma série de sondagens, teve agora esse comentário do Textor, recebeu a sondagem principal vinda do Barcelona, já teve a Atalanta atrás dele, teve times também da Inglaterra atrás dele, mas o staff do jogador e a diretoria do Flamengo pretendem segurar pelo menos até o meio do ano, porque eles entendem que vai haver uma valorização e a tendência é que ele possa ser vendido até por 30 milhões de euros já no meio do ano, na janela do meio do ano, que é o fim da temporada europeia. Além disso, outro jogador que está sendo bastante assediado e deve receber propostas já na janela de janeiro é Everton Araújo. E aí, o caso do Everton Araújo é um pouco mais crítico, porque Everton Araújo já tem 2 grandes times da Europa sinalizando com possíveis propostas para ele, que são o Atlético de Madrid e o Borussia Dortmund. Só que os 2 times já disseram que estão dispostos a pagar a multa do cara, do Everton, que é baixa para os padrões de times da Europa. A multa dele é por volta de 40 milhões de reais. Não é de euros, é de reais. E aí o que o Flamengo está fazendo? O Flamengo está em uma série de negociações aí, de reuniões com o staff do Everton Araújo para conseguir fazer a renovação do atleta antes que essa janela abra. E aí, com essa renovação, como vai incluir um reconhecimento do desempenho do jogador, ou seja, um aumento salarial,
E aí, quando há esse aumento salarial, também aumenta a multa. Aí o Flamengo pretende colocar a multa dele lá para casa dos 50 milhões de euros. E aí, acontecendo isso, o Everton Araújo passa a ter o destino dele mais preso ao Flamengo. O Flamengo acaba ganhando uma possibilidade maior de negociação com os times da Europa, porque se não houver a renovação, qualquer time que pagar os 40 milhões de reais leva o Everton Araújo, sem o Flamengo ter posição, sem ter a possibilidade de negar qualquer proposta. E o que pesa muito aí nesse sentido é que o Flamengo bate na tecla de que o Everton hoje é um jogador titular do Flamengo e vai jogar os principais campeonatos da América do Sul e do mundo, porque ele vai jogar o Mundialzão também em 2025, e isso pesa muito a favor da renovação, e a diretoria informa que está bem otimista para que eles fechem positivamente a renovação do Everton Araújo e que ele fique no Flamengo pelo menos por mais uma temporada. É uma boa notícia, mas ainda não é concretizada, porque a gente precisa da confirmação de que o contrato de renovação foi assinado pelo Everton e por seus representantes. E a gente tem duas notícias agora de outros dois titulares do Flamengo, muito importantes. Uma delas é um pouco que tranquiliza um pouco mais a nação, que é o fato da Juventus. Saiu em alguns jornais lá na Itália que a Juventus está de olho em alguns atletas, alguns zagueiros que atuam na própria Série A, e ele vem priorizando a Juventus vem priorizando esses atletas que já jogam no campeonato italiano por conta de já estarem ambientados, não ter aquele período de acostumar com a realidade da Europa, da Itália, já jogam por lá e, inclusive, pelo fato dos times em que eles estão serem do próprio campeonato italiano, existe uma possibilidade desses zagueiros saírem mais baratos do que jogadores de outros centros. Então, há a possibilidade deles, inclusive, emprestarem jogadores do elenco da Juventus e diminuírem o valor desses zagueiros que eles pretendem contratar. E tudo isso eu estou falando por quê? Porque isso está tirando o foco do Léo Ortiz. Léo Ortiz já foi capa de Corriere dello Sport lá da Itália, que como alvo principal da Juventus, os principais jornais da Itália, em alguns momentos recentes, já colocaram o Léo Ortiz como o principal alvo da Juventus para a próxima janela, principalmente pela contusão do Bremer, zagueiro também brasileiro, que acabou se contundindo feio lá, e aí a Juventus vai precisar repor, pelo menos para esse fim de temporada europeia. Então, essa notícia de que eles estão tirando um pouquinho o foco, indo mais tendenciosos a fechar com jogadores lá do campeonato italiano, é muito bom para o Flamengo, porque o Léo Ortiz hoje se não o principal, um dos principais zagueiros do elenco. E aí tem a notícia também, que aí essa já é mais preocupante, foi dada pelo Júlio Miguel Neto, que é a informação do Liverpool sinalizando com uma proposta de pelo menos 25 milhões de euros pelo Gerson, pelo Coringa. É uma proposta estimada, que eu acredito que se chegasse nesses valores o Flamengo negaria de prontidão. O Flamengo, acho que o Gerson seria o último jogador que o Flamengo venderia nesse momento, que é um pilar, é o capitão do time. Ele, principalmente pela postura dele nessa última venda dele, ele dá a entender que por ele não sai do Flamengo de jeito nenhum, só sai se o Flamengo quiser, se o Flamengo entender que são valores que agradam ao Flamengo. O Gerson tem uma multa relativamente alta hoje, mas ele ganha hoje menos ou próximo do Alan, por exemplo. Então o Flamengo está buscando fazer também uma atualização do salário dele de acordo com o desempenho que ele vem tendo esse ano, também no sentido de convencê-lo a nem dar bola para essas propostas, porém a gente sabe que se chega uma proposta do Liverpool pesada, tanto de valores para o Flamengo quanto de valores e de cenário também, né? O Gerson jogar numa Premier League pelo Liverpool,
ganhando muito bem. Isso aí seduz qualquer jogador, mas de qualquer forma o Flamengo trabalha com as armas que tem para evitar que aconteça uma saída do Coringa no ano que vem. Fato é que o Flamengo precisa ficar de olho. Entre todas essas especulações aí que eu falei, para janeiro, nenhuma dessas é provável que aconteça. Pelo menos o que a gente tem até hoje. Pode ser que chegue uma proposta astronômica em janeiro. Mas entre essas aí, a tendência é que Everton Araújo, Wesley, Léo Ortiz e Gerson todos fiquem. Mas tem um jogador que, como eu já falei, deve ser negociado. Pode ser com o Rennes da França, pode ser com o West Ham da Inglaterra, que é o Fabrício Bruno. Por quê? O Flamengo precisa vender. O Flamengo investiu muito na última janela. E não é que o Flamengo não tenha dinheiro em caixa, o Flamengo tem, mas o Flamengo tem metas de arrecadação anuais aprovadas e precisa bater essas metas, incluindo metas de vendas de jogadores. Então, a tendência é que o Flamengo não faça tanta barreira para vender o Fabrício Bruno. E hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, bastante conteúdo, bastante novidade aí do mercado da bola. Conto com vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, comentar o que você acha dessas movimentações do mercado, desses assuntos aí que a gente tocou do Brasileirão, da Libertadores, do Textor, fazendo as ironias dele lá. E não esquece também de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Não se esquece, se inscreve aí, pega a visão, segue o Lucão. Valeu, um abraço! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!